Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Construa sobre o fundamento correto. Quero ler com os irmãos um texto que está lá em Mateus, no capítulo 7, os versículos 24 ao 27. Está escrito assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amados, veja que aqui é um ensinamento de Jesus. Jesus está ali ensinando para os seus discípulos e ele diz assim: olha, quem ouve estas minhas palavras, não só para os discípulos, né? Ele estava para as multidões, para os seus discípulos e também para as multidões. E aí ele diz: olha, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que for contra a sua vida e nada vai acontecer. Vai permanecer inabalável, porque tem uma construção sólida, verdadeira, genuína. Veja que o fundamento é a palavra. Precisamos ouvir as palavras de Jesus e as praticar. O que seria o praticar a palavra? Exatamente o construir sobre as verdades de Deus, o construir sobre a palavra de Deus, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que a palavra nos ensina. Então, o verdadeiro fundamento, amados, o verdadeiro alicerce é a palavra de Deus. Se nós tentarmos construir a nossa vida sem a palavra de Deus, sem o fundamento, a destruição virá. Veja que a Bíblia diz que aquele que ouve as palavras, mas não as pratica, ou seja, não coloca a palavra como o fundamento, como o alicerce, só simplesmente ouve, mas vai lá e constrói a vida não sobre o fundamento da palavra, mas sobre a areia, sobre algo que se move, sobre algo que é volúvel, que pode se mover a qualquer momento, que vem um vento e pode levar. Se essa pessoa construir a sua vida, a queda virá. E a Bíblia diz que a queda é grande. Quando vier as tempestades, quando vier o vento contrário, quando vier os momentos difíceis, se aquela pessoa que não constrói usando como fundamento a palavra, a queda vai ser grande. Amados, nós temos vivido um tempo que são os últimos tempos, né? Vamos dizer assim, os últimos dias dos últimos tempos. Nós temos vivido isso e temos visto as pessoas estão o que abandonando a palavra. Amados, as pessoas estão em busca de algo novo. As pessoas estão achando que a palavra se tornou monótona, maçante. A Bíblia? Não, eu quero algo novo. Ah, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser restaurado. Eu tenho enfrentado tristeza, angústia, medo. Aí você aconselha aquela pessoa: vai para a palavra. A palavra te cura, a palavra te liberta, a palavra te restaura. Ah, mas a Bíblia começa a fazer estudos bíblicos, começa a ler a tua palavra, a tua Bíblia todos os dias. Começa a meditar nas escrituras, começa a ouvir pregação bíblica centrada na palavra. Não, mas eu quero algo novo, algo diferente. As pessoas estão assim, amados, estão sentindo coceira nos ouvidos, estão negligenciando, estão desprezando o fundamento genuíno. E a queda é grande quando nós desprezamos o fundamento que é a palavra. Amados, eu e você, nós precisamos construir a nossa vida com essa base sólida que é a palavra de Deus. Todas as outras coisas na nossa vida são componentes da construção da nossa vida, mas a palavra é o fundamento. Sabe quando nós pensamos em oração, em jejum, em louvor,
em sinais e maravilhas. Quando nós pensamos nisso, essas coisas elas são componentes da nossa construção, da nossa vida. Mas o fundamento, se essas coisas existirem sem o fundamento genuíno, que é a palavra de Deus, isso tudo será como nada. Isso tudo será como palha que vai sendo queimado. Amados, a gente precisa entender o fundamento, que é a palavra de Deus. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. A palavra de Deus, quando nós pensamos na prática da palavra, nós temos uma mentalidade muito limitada, né? Nós só pensamos assim, ok, logo que vem a prática da palavra, quando a gente fala isso, é muito natural vir os 10 mandamentos na nossa cabeça. Vai dizer que não é. Aquilo que nós temos que fazer, né? A prática da palavra é isso. Inclui também isso, né? Não estou dizendo que não, mas vai muito além disso, amados. A prática da palavra é essa comunhão constante com a palavra de Deus que vai iluminando os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que a gente possa ver como Deus vê, pensar como Ele pensa, agir como Ele age. Por isso que, por exemplo, eu falei ali sobre alguns componentes, quero falar um pouquinho mais, né? Vamos compartilhar um pouquinho sobre esses 4 componentes da nossa vida cristã, que é oração, jejum, louvor e sinais e maravilhas. Amados, oração, se a oração não estiver fundamentada, se a nossa vida de oração não estiver fundamentada na palavra, ela não será respondida. Simplesmente teremos orações, uma vida de oração infrutífera. Eu não creio que você queira dedicar tempo em oração e não ter respostas às suas orações. É muito bom quando a gente ora e tem o quê? Resposta. Nós recebemos a resposta do Senhor. Mas lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, diz que nós devemos permanecer em Deus. Cristo diz assim, né? Permaneçam em mim. E se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito a vocês, vai ser dado a vocês. Ou seja, vocês vão orar e a oração de vocês vai ser o quê? Vai ser respondida. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será concedido. Isso está lá em João 15, 7. Ou seja, nós só vamos ter uma vida de oração frutífera se nós construirmos essa vida de oração no alicerce que é a palavra de Deus. Não tem como nós construirmos uma vida de oração sem a palavra. Tem pessoas que dizem, eu não leio muito a Bíblia, irmã Catiane, mas eu oro bastante. Como que você pode orar sem ter o conhecimento da palavra de Deus? Então você tem uma vida de oração infrutífera. Por quê? Porque é a palavra que nos dá o fundamento para nós construirmos uma vida de oração. Quem constrói no fundamento que é a palavra sempre vai orar. Por quê? Porque a palavra vai ensinar que nós precisamos do quê? De uma vida de oração. Agora, quem só ora, mas não tem vida com a palavra, está abrindo assim, vamos colocar uma brecha, para quê? Para ser enganado. Veja que a Bíblia diz que aquele que ouve as palavras e as pratica, esse é o homem prudente, mas aquele que ouve as palavras, mas não pratica, ele constrói a casa sobre a areia. Quando vier o vento vai cair, vai destruir aquela casa. E muitas pessoas têm sido destruídas pelo engano, porque elas ficam só na vida de oração e de repente nessa vida de oração delas, Satanás se manifesta como um anjo de luz e elas acreditam que é Deus, mas é Satanás. Como assim, Catiane? Sim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, diz que Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Se Satanás consegue se disfarçar de anjo de luz e aparecer em oração aí através de
de visão, de sonho. A pessoa ora, tenho visão, tenho sonho. De repente ela pode ver, ela acha que é Deus, mas é Satanás disfarçado de anjo de luz. Por quê? Porque ela não está no fundamento da palavra, então ela não consegue discernir o que vem de Deus e o que não vem. Tudo pode ser de Deus, se nós não estivermos fundamentados na palavra. Por isso que não tem como nós construirmos uma vida de oração sem Bíblia. Não há oração sem Bíblia. Algumas pessoas podem dizer, não, mas se a pessoa lê demais, estudar demais, tem aquele entendimento extremamente equivocado daquela palavra, a letra mata. Se você estudar muito a Bíblia, você vai ficar morto. Não! Aquele contexto, se você ler todo o contexto, está falando sobre a lei. A letra gravada em tábuas de pedra é a lei que mata. Mas o Espírito, que é a nova aliança, a vida debaixo da nova aliança, vivifica. E o Espírito sempre vai nos conduzir para a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para a palavra de Deus. Se alguma coisa está te tirando da palavra, não vem de Deus, não vem do Espírito de Deus. É Satanás disfarçado de anjo de luz querendo te enganar. Porque o Senhor sempre vai nos conduzir para o fundamento, porque Ele mesmo disse que a palavra dele é o verdadeiro fundamento. E quem pratica a palavra dele vai ter uma vida sólida, concreta. Não vai ser destruído, pode enfrentar a tempestade que for, o vendaval que for, o momento difícil que for, não vai ser destruído, permanecerá inabalável. O fundamento é a palavra de Deus. Como que nós vamos jejuar sem a palavra? Vai se tornar apenas um ato de religiosidade, ou então uma mera dieta. Jejum só tem eficácia fundamentado na palavra. Louvor, como que nós vamos louvar sem a palavra? Sem que o louvor esteja fundamentado na palavra. Nós só vamos cantar algumas músicas, mas não vamos de fato louvar, ou seja, dar louvor ao nosso Deus. Só podemos dar louvor ao nosso Deus quando o louvor está fundamentado na palavra. Como que vamos viver sinais e maravilhas se os sinais e maravilhas, eles testificam, eles acompanham a palavra? Eu quero ler um texto, esse aqui eu quero ler com os irmãos, que está lá em Marcos, no capítulo 16, o versículo 20. O último versículo do capítulo 16 ali de Marcos. Olha o que diz assim: então os discípulos saíram e pregaram, ou seja, falaram da palavra por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amados, sinais e maravilhas que não são acompanhados da palavra, eles são ocultismo. Por quê? Porque o ocultismo também consegue produzir sinais e maravilhas. O diabo também consegue produzir sinais e maravilhas. Portanto, sinais e maravilhas, se não estiverem fundamentados e acompanhados com a palavra, veja que primeiro vem a palavra, depois os sinais e maravilhas para testificar a palavra, para dizer que a palavra é genuína, é verdadeira. Agora, se não tem palavra e tem sinais e maravilhas, desconfie. Talvez não seja sinal e maravilha vindo de Deus, não. Talvez seja sinais e maravilhas vindos do diabo, ocultismo. O ocultismo também faz isso. E olha que a igreja tem sido enganada com espíritos sedutores e doutrinas de demônios, como Paulo já escreveu para Timóteo sobre isso. Que chegaria o tempo, no final dos tempos, as pessoas abandonariam a verdadeira fé, por quê? Porque elas diriam que a palavra se torna maçante. Não, a Bíblia é muito maçante, não quero coisa nova. E elas começariam a dar ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Amados, isso é muito sério. Tem ocultismo acontecendo dentro da igreja. Isso aí, tem sim. E nós temos observado isso. Temos observado isso. Por isso que eu digo, não é só porque tem sinais e maravilhas que vem de Deus. O que Jesus disse? Que no grande dia ele vai olhar
e vai dizer para algumas pessoas que vão chegar para ele, mas Senhor, em teu nome, Jesus, foi em teu nome que nós curamos, que nós expulsamos demônios, que nós profetizamos. E Jesus vai dizer: aparte-se de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, não eram sinais e maravilhas vindos de Deus, sinais e maravilhas vindo do ocultismo, de Satanás, do diabo. Porque se ele consegue se disfarçar de anjo de luz, como diz lá em 1 Coríntios, depois você lê com atenção 1 Coríntios 11, 14 e 15, fala que Satanás se disfarça de anjo de luz e os seus servos, eles se fingem ser servos da justiça, para enganar, para tentar enganar. Por isso que o verdadeiro fundamento é a palavra. Precisamos construir a nossa vida na palavra de Deus. Precisamos ter comunhão com a palavra, precisamos estudar a Bíblia, precisamos deixar Deus nos ensinar através da palavra. Se nós negligenciarmos a palavra, nós podemos até orar, até jejuar, até louvar, até mesmo ver sinais e maravilhas ou ser instrumento aí para fazer sinais e maravilhas, mas se tudo isso não estiver fundamentado na palavra, isso não vai valer de nada. Quando a tempestade chegar, quando o vento vier, a nossa vida vai ser derrubada, destruída. Por quê? Porque não estamos construindo no alicerce verdadeiro, no fundamento correto, que é a palavra de Deus. Amados, que eu e você entendamos isso de uma vez por todas. Sabe, eu tenho visto, tem algumas pessoas que elas têm vivido os mesmos ciclos de traumas, de problemas, de dificuldades, e elas vêm até nós pedir conselho e pedir ajuda, e o nosso conselho é sempre: mergulhe na palavra de Deus, acompanhe os nossos devocionais todos os dias, faça leitura bíblica. Nós temos um e-book que você pode baixar gratuitamente lá no nosso site. Amados, tem bastante conteúdo lá no nosso site, conteúdo escrito que você pode baixar. Você baixa lá em PDF, você pode imprimir se você quiser, tem uma versão para impressão lá em tamanho A4 comum, ou você pode ler no teu celular. Daí a gente fez uma versão um pouco mais agradável para leitura no celular, para a letra não ficar muito pequenininha. Aí você pode baixar, pode ler no seu celular. Nós temos um e-book lá, que é exatamente... se você quer começar a estudar a Bíblia e não sabe por onde começar, nós damos várias dicas, vários conselhos, colocamos um cronograma de leitura bíblica para você ler. Você pode mergulhar na palavra de Deus. E aí nós damos sempre esse conselho, nós damos sempre essa instrução. E as pessoas que acatam esse conselho, porque não é o nosso conselho, é o conselho da Bíblia, vai para a palavra, começa a construir sua vida na palavra. E as coisas vão ser alinhadas, as coisas vão ser corrigidas, porque você vai começar a construir a sua vida no fundamento correto. Elas começam a dar testemunho. Uau, tem acontecido coisas na minha vida que eu nunca vivi antes. Eu tenho visto restauração, eu tenho visto inclusive sinais, maravilhas acontecendo. Por quê? Porque está construindo na palavra. Mas aqueles que rejeitam isso, tem muitos que rejeitam e dizem assim: ah, não, irmã Catiane, não, mas é que eu tenho pressa, eu quero algo assim, né? A palavra, eu já li a Bíblia várias vezes. Pega a palavra, a Bíblia, e transforma num livro comum. Não importa se você leu várias vezes. Lê de novo, e de novo, e de novo. Nunca vai ser demais, porque a palavra de Deus vivifica, ela se renova. Amados, a gente precisa valorizar a palavra é o fundamento da nossa vida. Se nós negligenciarmos a palavra, a nossa queda vai ser grande. Olha o que a Bíblia fala. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Eu tenho certeza, nem eu nem você queremos isso. Nós queremos de fato construir no alicerce genuíno, no fundamento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Amados, é levando uma vida com a palavra que nós vamos tendo discernimento sobre o que orar, como orar. É tendo uma vida com a palavra que nós começamos de fato, a viver para a glória de Deus. Começamos a viver sinais e maravilhas, sim. E Deus começa a operar sinais e maravilhas através da nossa vida, sim.
Por que nós temos visto um tempo em que sinais e maravilhas estão ficando escassos? Até tem, mas quando a gente vai ver não tem fundamento da palavra, então deve ser do ocultismo, né? Porque se não tá vindo da palavra, tá vindo de outra fonte, de outro lugar, porque não há neutralidade no reino, no mundo espiritual. Ou vem de Deus ou vem do diabo, não tem meio termo, não tem neutralidade. E amados, a gente precisa cuidar da nossa vida, sabe? A gente chegou no tempo em que as pessoas estão sentindo coceira nos ouvidos, estão juntando mestres para si mesmos. Elas não querem mais essa doutrina. Elas não querem mais a palavra de Deus. Elas querem coisa diferente, coisa nova. E o diabo tá aí para oferecer um monte de revelação nova, novos métodos. Tá aí, um monte. Eu e você precisamos vigiar na nossa vida e colocar o fundamento debaixo da nossa vida, que é a palavra de Deus. E aí sim, vamos construindo uma vida fundamentada na palavra, um casamento fundamentado na palavra, uma família fundamentada na palavra, vida financeira fundamentada na palavra, relacionamentos fundamentados na palavra. Pode vir o vento que for, nós permaneceremos como inabaláveis. Não vai nos derrubar, não vai fazer nada contra nós. Por quê? Porque estamos com a nossa vida construída sobre o fundamento, que é a rocha, Cristo Jesus, o verbo que se fez carne. Por isso que é tão importante a palavra, e é por isso que Deus, olha que privilégio, amados, Deus nos deixou da sua palavra escrita. Eu já falei isso outras vezes. Já imaginou se nós não tivéssemos a palavra escrita de Deus? Tudo que nós aprendêssemos sobre Deus fosse apenas o que é passado de geração em geração? Amados, se já tem corrupção, engano, mentira, tendo a palavra de Deus escrita, você já imaginou sem? Não, nem sei se teríamos chegado, né? Se o cristianismo teria chegado até aqui em 2024. Assim, estaria completamente corrompido, né? Glória a Deus pela palavra escrita, que o Senhor nos deixou aqui para que possamos construir o alicerce, possamos construir a nossa vida sobre o alicerce. Sabe, para que eu e você aprendamos de fato sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele pensa, sobre as suas doutrinas, sobre a forma que Ele age. Tudo nós encontramos aqui na Bíblia. Que eu e você possamos construir a nossa vida fundamentados nessa verdade. Tudo que você precisa, você encontra na palavra. E a cura que você busca, indo de um lugar para o outro, se você começar a se dedicar na palavra, você vai começar a viver essa cura. A libertação que você busca, indo, correndo atrás do vento de um lado para o outro, a profecia que você fica buscando aí através desses profetas, você não precisa de nada disso. A palavra de Deus tem a direção que você precisa, o ensinamento que você precisa, o consolo que você precisa, a correção que você precisa. A única coisa que você precisa é se dedicar à palavra. Essa vida de dedicação. O problema é que as pessoas estão desejosas por coisas imediatistas. E o diabo, sabendo disso, ele tem oferecido muito engano de forma imediatista. Não, Deus trabalha com a paciência, com a perseverança. São aqueles que perseveram que receberão a coroa da vida. Aqueles que o quê? Que perseveram. É uma vida de perseverança, construindo tudo sobre a palavra de Deus, que é o fundamento genuíno. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensino. Pai, eu oro mesmo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Sabe, Pai, que nós possamos compreender a importância da tua palavra. Uma vida de oração sem a palavra não vai ser frutífera. Uma vida de jejum, de louvor, não vai ser frutífera sem a tua palavra. Vai ser mera religiosidade. Sinais e maravilhas, se eles não forem a consequência da tua palavra, é mero ocultismo, e nós não queremos isso, Pai. Nós queremos de fato viver uma vida sólida, genuína, de oração, de jejum, de louvor, de sinais e maravilhas provenientes da tua palavra, da tua verdade. Queremos construir
o nosso casamento, a nossa família, os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, tudo, Pai. Nós queremos construir fundamentados na Tua palavra. Nos ajuda nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.